Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa quarta live referente à apresentação de cenário. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal entrar na live para depois a gente fazer as apresentações. Enquanto isso, vamos dar as boas-vindas para o pessoal que já está acessando, né, a nossa live. Então, a gente está com o Giovanni, seja bem-vindo, Giovanni, para a nossa live. Maria Cláudia está entrando. Pamela, bom dia para todos. Rony, seja bem-vindo, Rony. Se vocês puderem colocar o estado de onde vocês estão, seria bem interessante para a gente verificar o alcance da nossa live. Por favor, agradeço a vocês. Tadeu, Tatiana, Marilisa, seja bem-vindo, Eduardo. O Edson Cardoso, bom dia, Edson, seja bem-vindo. Renato, Raquel, vamos aguardar. Enquanto isso, vou dar algumas explicações. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta da nossa live, a gente tem, né, aqui no painel de cima do Teams o PIR. Vocês podem colocar ali os questionamentos, que no decorrer da semana a gente vai enviar as respostas para vocês, ok? Olá, pessoal. Tatiana, Eduardo, Glória, bom dia. Felipe, bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para a gente poder iniciar as apresentações. Silvio da Silva, bom dia, Silvio, tudo bem? Paulo acabou de entrar também, bom dia. Hoje nós vamos ter convidado externo, vamos ter uma outra matéria que será apresentada pelo nosso gerente de benefícios. Iniciando as apresentações, a gente explica claramente. Robson, bom dia, Robson, seja bem-vindo à nossa live. Shirley, Hudson, só mais 2 minutinhos. A gente começa a live às 10h05, tá bom para todo mundo? Assim a gente dá a oportunidade, né, de todos os participantes se conectarem. Bom dia, Edmilson. Cristiane também acabou de entrar. Bom dia para todos. Então, gente, sempre lembrando, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar no chat ou em cima do aplicativo do Teams, no PIR, vocês podem colocar perguntas de vocês ali também, ok? Que no decorrer da semana a gente vai responder todos os questionamentos e todas as perguntas. Vamos lá, então, pessoal, já vamos iniciar as apresentações. O Mário está entrando. Mário, bom dia, Mário, seja bem-vindo para a nossa quarta live. Então, meu nome é Ana Cláudia, eu sou a coordenadora do nosso comitê de aplicações e essa é a nossa quarta live referente à apresentação de cenário macroeconômico, tá? Além do nosso convidado externo, nós vamos ter também uma outra apresentação que será realizada pelo Luiz Nunes, que é o nosso gerente de benefício, que ele vai falar dos incríveis poderes do nosso plano PS2. Tá? Então, convido a todos para ficarem até o final da live, para a gente participar dessas duas apresentações. Vou dar a palavra ao nosso diretor de investimento, Leonardo Dias, que vai iniciar as apresentações e a live. Leonardo, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. A nossa live hoje, ela traz dois assuntos extremamente relevantes. Naturalmente, a gente vai ter uma participação externa para falar de cenário. A gente conta, e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, José Márcio Camargo, e também a segunda parte, onde o Luiz Nunes vai nos auxiliar e trazer aqui algumas boas reflexões referente ao nosso plano PS2. E o momento é super oportuno, só fazer um disclaimer antes, né? O momento é super oportuno, a gente vai falar de cenário, apesar de ser aí meio entre feriado e final de semana, mas o momento é muito oportuno porque a gente acabou de ter um movimento relevante de Selic, né? A gente tem já um corte consecutivo em taxa de juros,
e aí vai ser importante a gente entender como que isso impacta, né, nos nossos planos e o que podemos esperar ainda para essa reta final do ano de 2023. A gente teve dado recente de inflação, teve IPCA 15 também com divulgação recente, dando aí um termômetro de como está esse cenário inflacionário no ano de 2023, e isso tudo a gente vai abordar ao longo da nossa live. Aproveito também para fazer um pedido a vocês, por favor, o que vocês entenderem que vocês mais gostam ou menos gostam na nossa live, não deixem de nos informar. Isso é uma pergunta que eu já pedi para a gente colocar desde a última live, né, que foi a primeira que eu participei, porque eu acho muito importante ter esse termômetro de vocês que estão aqui conosco, assistindo a nossa live, entender o que é importante, o que vocês esperam que nós tratemos aqui nessa nossa conversa, eu com toda a equipe daqui da área de investimentos, o apoio do pessoal de comunicação, nossos colaboradores do Serpros e, naturalmente, a todos vocês participantes que são essenciais para que essa live aconteça. E uma outra coisa, no final eu vou falar um pouquinho já do que a gente está pensando para 2024, mas até o final do ano, justamente, né, a gente tomou cuidado de manter, independente de feriado ou qualquer coisa, de mantermos aquelas datas que inicialmente haviam sido publicadas, isso está lá inclusive no nosso site. Essas datas elas são mantidas em respeito a vocês, participantes, que se programaram, né, se organizaram para estar aqui na live, então tomamos o cuidado de não alterar nenhuma das datas informadas. Dito isto, eu vou convidar a se juntar a nós aqui para esse bate-papo o José Márcio Camargo, que é economista, não só economista, né, mas PhD em economia, ele que é PhD pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, professor titular do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, ele é sócio fundador da consultoria Tendências, que é uma consultoria especializada e que trata somente de economia. Foi consultor por diferentes organizações, passou por Banco Mundial, BNDES, também autor de diversos livros e artigos referente à economia, distribuição de renda, publicações no jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e hoje ele é o economista, desde 2018, ele é o economista-chefe da Genial Investimentos, que é um parceiro nosso, e que tivemos o prazer de conseguir conciliar essas agendas e contar com José Márcio Camargo para trazer aqui boas reflexões econômicas para a nossa live. Sem mais delongas, José Márcio, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pelos elogios, quer dizer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, que não é a primeira vez que eu faço uma conversa com vocês, então, quer dizer, acho que eu vou tentar me manter aí no meu espaço, supostamente eu teria meia hora, acho que eu vou conseguir fazer isso aí. Então, eu vou montar minha apresentação, quer dizer, eu não vou fazer nenhuma apresentação formal, vou falar apenas, tá? Acho que é mais fácil e acho que as pessoas acaba sendo mais produtivo. Eu vou dividir, obviamente, no cenário internacional e no cenário nacional, né? Quer dizer, a gente tem os últimos 2 meses foram particularmente preocupantes no cenário internacional, de maneira que vale a pena gastar um tempinho falando sobre isso. Basicamente, quer dizer, o que nós estamos vendo no cenário internacional é um aumento do déficit fiscal americano. O déficit fiscal americano provavelmente vai estar em torno de 2 trilhões de dólares, tá certo? Em 2024, quer dizer, é um déficit extremamente elevado. Como consequência, as taxas longas de juros estão aumentando de forma bastante sistemática. Isso significa que as taxas de 10 anos, de 30 anos, já estão rondando o nível de 5% ao ano, até um pouco mais de 5% ao ano, o nível mais alto desde 2006, tá certo? E isso é uma preocupação não só para a economia americana, mas também para os países emergentes de modo geral. Além disso, quer dizer, se a gente tem uma inflação bastante resiliente, a inflação caiu significativamente desde o final do ano passado,
passado, mas nos últimos 2 ou 3 meses a taxa de inflação nos Estados Unidos tem se tornou bastante resiliente, está caminhando entre 4% e 4,5%, na verdade 4,3% ao ano, mais de o dobro da meta de inflação do Fed, do Banco Central Americano. Isso, a pergunta que está no ar aí é se o Banco Central Americano vai ter que aumentar ainda mais as taxas de juros para controlar a inflação. O dado de hoje foi bastante positivo, quer dizer, você teve uma geração de postos de trabalho na economia americana bem abaixo do esperado, quer dizer, foram gerados 150 mil postos de trabalho, quando a expectativa era de geração de 183 mil postos de trabalho, os salários cresceram 0,21% no mês, quando a expectativa era de crescimento de 0,30%, mas ainda assim os salários continuam crescendo em termos anuais muito acima dos níveis capazes de levar a taxa de inflação para a meta. Quer dizer, o salário, em termos anuais, os salários estão crescendo 4,1% ao ano, o que é o dobro da meta para a inflação, que é de 2%, e isso preocupa, obviamente, o Banco Central americano. Então, mas, de qualquer forma, quer dizer, o dado foi bastante positivo. A pergunta é como é que isso vai se comportar no futuro, tá certo? Como o déficit fiscal é muito elevado, né? Quer dizer, a expectativa é ainda de taxas de juros bastante altas, bem acima do que a gente estava acostumado a ver desde a crise financeira de 2008, né? Quer dizer, e isso afeta, obviamente, as taxas de juros nos países emergentes. Isso nos leva ao cenário Brasil, né, que é o cenário nacional. O cenário da economia brasileira, quer dizer, na verdade, neste momento, eu acho que o cenário ainda é relativamente positivo. Nós tivemos aí uma deterioração importante do cenário desde agosto, em parte devido a essa questão do cenário internacional, mas em parte também devido a dúvidas quanto à capacidade do governo de aprovar as reformas, quer dizer, aprovar os projetos de aumento de receita que estão no Congresso, né? Quer dizer, logo que o arcabouço fiscal foi anunciado, quer dizer, o cenário ficou bastante otimista, os investidores fizeram as contas e as contas mostravam que, bom, quer dizer, provavelmente esse arcabouço não vai ser suficiente para estabilizar a relação dívida-PIB, tá certo? Mas, de qualquer forma, ele é suficiente para organizar o comportamento da relação dívida-PIB de tal forma que você poderia antecipar o que vai acontecer com a relação dívida-PIB nos próximos anos. E, basicamente, quer dizer, as contas todas que foram feitas, nós fizemos aqui, todas as casas fizeram, tá certo? Mostram que a relação dívida-PIB ia continuar aumentando lentamente ao longo dos próximos anos, atingindo mais de 80% lá em 2030. Bom, isso era um problema lá para o futuro, mas que no presente era possível conviver com essa trajetória, o que fez com que o cenário se tornasse bem mais otimista do que no começo do ano. Então, quer dizer, mas a partir de agosto, quer dizer, eu acho que o que aconteceu, basicamente, na minha avaliação, é que a partir de agosto você começou a ter o Congresso, que tinha se comprometido, num certo sentido, a aprovar os projetos que eram necessários para aumentar a receita tributária de tal forma a conseguir cumprir as metas as metas fiscais que estavam no arcabouço. Quer dizer, o Congresso começou quer dizer, a falhar nesse processo. Quer dizer, começou a adiar as discussões das questões, quer dizer, não aprovando algumas coisas, e isso começou a gerar um ambiente meio negativo para os investidores, tá certo? Nós tivemos uma desvalorização cambial importante ao longo do mês de agosto e do mês de setembro, o que gerou preocupação quanto à capacidade de você gerar
as metas, de você atingir as metas fiscais que estão lá no arcabouço. O Banco Central, quer dizer, na reunião do Copom, na reunião anterior a essa que nós vimos aqui, quer dizer, entrou numa trajetória de queda de juros e, nos seus comunicados, ele chamou atenção para o fato de que atingir a meta, perseguir as metas, na verdade, ele não falou atingir, na verdade, ele falou que perseguir as metas de superávit eram muito importantes para manter a trajetória de queda de taxa Selic que se iniciou em agosto de 2023, certo? E nessa reunião que aconteceu na semana passada, ele persistiu nesse ponto, né? Quer dizer, a frase continuou lá no comunicado com uma pequena diferença, quer dizer, em vez dele falar quer dizer, em vez de dizer que reforça a importância da firme persecução das metas, ele trocou a palavra reforça pela palavra reafirma, que, na minha avaliação, é mais forte do que reforça, tá certo? Então, foi a única mudança importante na frase, apesar da gente ter tido, na semana passada, o anúncio, as declarações do presidente Lula de que dificilmente vai conseguir atingir a meta de superávit zero em 2024, já era uma coisa mais ou menos esperada, mas, quer dizer, o presidente Lula também na declaração do presidente Lula, ele disse que não vai atingir, dificilmente vai atingir as metas, simplesmente porque ele não está disposto a cortar investimentos, cortar gastos ao longo do ano, fazer contingenciamentos ao longo do ano. Isso foi a real surpresa para os investidores, não foi a declaração de que vai ser difícil atingir as metas, mas sim de que o presidente não está disposto a fazer cortes de investimentos e de gastos para tentar atingir as metas. Ou seja, num certo sentido, isso vai contra quer dizer, a comunicação do Banco Central, que já antes da reunião passada, lá na outra reunião, já anunciava que era muito importante que o governo perseguisse, a persecução firme das metas fiscais eram muito importantes. Acontece que a persecução firme das metas fiscais significaria fazer contingenciamento de despesa caso os aumentos de receita programados não acontecessem, tá certo? Então, acho que esse quer dizer, os investidores reagiram negativamente exatamente porque isso significa que a não persecução das metas, tá certo, de ajuste fiscal podem afetar a política monetária no sentido de menos queda nas taxas de juros do que os investidores estavam esperando. Por outro lado, quer dizer, você teve um efeito importante aí sobre o câmbio nesse momento, essa combinação de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos com o anúncio de que as metas não seriam perseguidas de forma ativa, tá certo? Gerou uma preocupação da parte dos investidores em relação ao comportamento da relação dívida-PIB. Quer dizer, o que você deve esperar, obviamente, é que, na medida em que as metas do arcabouço fiscal não sejam cumpridas, aquela expectativa de trajetória da relação dívida-PIB que você conseguiu se fazer quando o anúncio do arcabouço, que quando foi anunciado o arcabouço fiscal, agora isso se deslocou para cima, né? Quer dizer, você tem agora, a gente não fez a conta ainda, porque, na verdade, a gente não sabe qual vai ser a nova meta nova meta de equilíbrio fiscal que o governo vai adotar. Então, mas, de qualquer forma, a gente está fazendo aqui algumas simulações e você vai ter uma relação uma trajetória da relação dívida-PIB um pouco pior do que o esperado antes e, consequentemente, isso afeta as taxas de juros demandadas pelos investidores para financiar a dívida pública do país, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, como acontece em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Então,
fiscal, quer dizer, não perseguir as metas de superávit primário que estão no arcabouço, vai significar, muito provavelmente, uma taxa de juros, tanto a taxa de juros Selic, quanto as taxas longas dos títulos públicos, maiores do que a gente estava esperando aí se o arcabouço fosse seguido. Na questão cambial, quer dizer, eu acho que existe essa pressão aí sobre a taxa de câmbio, mas tem um ponto importante no caso do Brasil que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o fato que a gente tem 250 bilhões de dólares de reservas, tá certo? A gente tem um superávit comercial de 90 bilhões de dólares, né? Quer dizer, além de um diferencial de juros bastante elevado entre Brasil e Estados Unidos. Nós estamos com uma taxa de juros de 12,25%, quando os Estados Unidos está com uma taxa de juros de 5,25%, 5,5%, ou seja, um diferencial de juros de 7 pontos de porcentagem. A pergunta é até onde o Banco Central vai conseguir reduzir esse diferencial de juros de forma sustentável do ponto de vista da taxa de câmbio. A nossa avaliação, lá quando a nossa estimativa, quando o arcabouço fiscal foi anunciado, certo? Nas nossas contas, nossa avaliação era que seria possível chegar a uma taxa Selic próxima a 9,5% de forma sustentável com o arcabouço fiscal, né? Com aquele arcabouço fiscal, dado o comportamento da relação dívida-PIB, dado o fato que a gente tem 250 bilhões de dólares de reserva, tá certo? Dado o fato de que tem um superávit comercial de 90 bilhões de dólares, tá certo? Seria possível, e dado o fato de que a taxa de juros dos Estados Unidos deveria ficar em torno de 5%, a gente fez a conta em torno de 4,5% a 5%, isso geraria um diferencial de juros próximo a 5 pontos de porcentagem, que seria o diferencial, o menor diferencial de juros desde a estabilização em 94, tá certo? Mas nossa avaliação era que, dado as reservas e dado o superávit comercial, isso seria ainda assim sustentável. Com a questão primeiro, com o fato de que a taxa de juros nos Estados Unidos está um pouco maior do que nós estávamos esperando, e com o fato de que a relação dívida-PIB no Brasil deve se comportar de uma forma um pouco mais negativa do que a gente estava esperando, nossa avaliação é que muito dificilmente nós vamos conseguir levar a Selic de forma sustentável. O que significa de forma sustentável? Significa levar a Selic para um nível que seja capaz de estabilizar a taxa de inflação na meta. Certo? Esse aqui é o ponto importante. Na verdade, nossa avaliação é que o Banco Central vai fazer um pouco tentativa e erro, porque você não sabe exatamente qual é essa taxa de juros, tá certo? Então, nossa avaliação é que a taxa sustentável nesse momento, depois dessas mudanças aí no cenário, está em torno de algo próximo entre 10% e 11%, bom, 10,5%, que não é uma taxa de juros muito baixa, mas que é uma taxa de juros relativamente baixa para os padrões da economia brasileira, tá certo? Mas, de qualquer forma, é um momento em relação ao que a gente estava esperando aí há 2 meses atrás, que era a nossa expectativa era de uma taxa de juros, a Selic, algo entre 9,5% e 10%, tá certo? Bom, esse é o nosso cenário, que inflação, a gente tem uma expectativa de inflação de 5% esse ano, 4,8% no próximo ano. Existe uma questão importante aí quanto à mudança no Banco Central, a nossa avaliação é que a expectativa para a inflação de 2026 e 2025 e 2026, que estão um pouco acima da meta, estão em 3,5%, está muito relacionada com essa questão, não só da mudança de diretoria do Banco Central, mas também da mudança do próprio regime de metas, de meta ano calendário para meta contínua, né? Quer dizer, o regime de meta de ano calendário, ele tem a vantagem que ele separa muito claramente a decisão política da decisão técnica, né? Quem define
a meta para a inflação do regime de ano calendário é o Conselho Monetário Nacional, é uma decisão política, e quem define o horizonte da política monetária, quem define como chegar na meta é a política monetária executada pelo Banco Central de forma supostamente técnica, sem nenhuma influência política nesse processo. E aqui o importante é o horizonte da política. Quando que a meta vai ser atingida? Quanto tempo vai demorar para atingir a meta? No regime de meta contínua, é preciso saber quem é que vai definir esse horizonte da política monetária. Não, quer dizer, no regime de meta de ano calendário, todo ano o Banco Central tem que dizer, olha aqui, ó, eu não cumpri a meta por causa disso, mas a trajetória para o cumprimento da meta a gente está seguindo. O decreto que vai regulamentar o regime de meta contínua vai provavelmente dizer quem vai definir esse horizonte da política monetária. Espera-se que o decreto defina que o Banco Central vai definir o horizonte da política monetária, de tal forma a manter a separação entre a decisão política de que é a meta e a decisão técnica de como chegar na meta. Mas, como o decreto não foi publicado ainda, tem essa incerteza, e nossa avaliação é que essa incerteza é um dos fatores que está gerando esse descolamento das expectativas para a inflação da meta em 2025 e 2026, e o Banco Central tem chamado a atenção nos seus comunicados para esse descolamento, né? O Banco Central tem considerado que reancorar definitivamente as expectativas é uma das pré-condições para você manter a trajetória de queda da taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. Tá certo? Nossa avaliação é que, pelo menos até dezembro, o Copom, quer dizer, deve manter a trajetória de queda de 0,5 pontos de porcentagem. Afinal de contas, o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos continua muito alto ainda, tá certo? Acho que ainda tem um espaço importante para reduzir, como eu já falei. A gente acha que lá no final a gente vai ter, quer dizer, a gente pode chegar em alguma coisa próxima a 10,5% de taxa de juros de forma sustentável. Então ainda tem, a gente está em 12,25%, ainda tem um espaço relativamente grande que o Banco Central vai utilizar para reduzir a Selic. Quando a gente estiver chegando lá perto dos 11, aí que vai começar a ficar um pouco mais... o Banco Central vai ter que ter, provavelmente, 11,5, 11, vai começar a ter que ter um pouco mais de cuidado, que é em 2024, né, vai ter que ter um pouco mais de cuidado no processo de redução, porque vai passar a ser, como eu falei, um processo de tentativa e erro para tentar olhar qual é o limite inferior da trajetória de Selic. Bom, esse é o cenário, que eu acho que eu tenho aqui uns minutinhos ainda que a gente pode fazer. Vocês podem perguntar, estou à disposição de vocês aqui, tá certo? Então, José Camargo, eu gostaria de te agradecer pela apresentação técnica, atualizada, referente ao que está acontecendo no nosso mercado. Muito obrigada, agradecemos aí a sua participação. Muito obrigado a vocês, estou à disposição, quando vocês acharem que vale a pena, estou à disposição de todos. Perfeito, obrigada.